Tá, então eu queria agradecer a Natália pelo convite, todos os colegas da organização desse evento chamado Brasil Cursinhos, né, pelo convite e pela oportunidade do convívio, né? O que a gente quer fazer é trocar experiências. Como a Natália já fez uma pré-apresentação, eu não sou assim, não sou oriundo da área da educação, não sou oriundo da área da pedagogia, mas sou da área da física com muito interesse no ensino e com muita consciência de que nós todos, né, que fazemos pesquisa ou que nos formamos em instituições públicas, nós somos um investimento do Estado. Então, a gente tem que dar o nosso retorno, é uma questão de consciência. O voluntariado, nesse caso, não é uma questão sentimental, eu diria que não é nenhuma questão de cristandade, né, de fazer o bem, mas é uma questão de contribuir com aquilo que a gente teve, com todas as oportunidades que nós tivemos, que às vezes a vida, as nossas trajetórias nos deram, e saber diluir isso na sociedade. É só assim que a gente melhora. Então, como a Natália apresentou, eu sou da área da física, fiz graduação na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-RJ, fiz um primeiro mestrado na PUC e depois saí do Brasil para ir para o Centro Internacional de Física Teórica em Trieste, a Escola Internacional Superior de Estudos Avançados, para fazer o meu doutorado. Lá tive a oportunidade de conhecer colegas de todas as partes do mundo, né? E, sobretudo, grandes professores que me inspiraram muito. E o que, como a Natália falou, esses professores com quem eu pude ter aulas, com quem eu pude ter contato direto, ouvir conselhos, pedir conselhos, né? São pessoas que ganharam o Prêmio Nobel de Física, e elas me impressionaram muito assim pela sua trajetória na física, pelas teorias que criaram, foram criadores de teorias. Mas me tocou muito nesse contato foi a questão, a visão de mundo que essas pessoas tinham, a visão humanística, a visão do conhecimento como sendo uma forma de libertação e a visão do conhecimento como sendo aquele patrimônio que nós temos praticamente a obrigação de compartilhar tudo aquilo que a gente pode aprender, compartilhar tudo aquilo que a gente pôde, né, construir com o próximo. E, sobretudo, em países, né, como o nosso, né, países que lutam para se desenvolver, onde nós temos uma desigualdade muito grande, nós que estamos em universidades, em centros de pesquisa, e que somos, sim, servidores públicos, né? Sendo bolsistas, né? Estudantes bolsistas não deixam de ser servidores públicos, estão ganhando verba pública para se formar, para se qualificar. E nós, professores ou pesquisadores, também, que temos as nossas vidas, né, bancadas pelo dinheiro público, eu acho que essa consciência de que nós temos e podemos fazer algo. Se todos nós achamos que a educação é a maior forma de libertação, se todos nós e todos os políticos dizem isso também, né, que a educação é aquilo que vai resolver o problema da desigualdade, por que ficar de braços cruzados esperando que seja o Estado sozinho a fazer tudo? Nós podemos intervir, né? Como eu estou vendo o exemplo de vocês, de vários universitários, eu diria de centenas ou de dezenas de milhares de universitários Brasil afora, trabalhando em cursos populares, trabalhando em cursos de educação popular, projetos comunitários para compartilhar a educação. Então, é um grande momento para mim também poder compartilhar com vocês essas experiências. Todos nós aprendemos uns com os outros nesses momentos, as experiências são múltiplas, como a Natália falou, temos os altos e baixos, muitos baixos, alguns altos, mas nada nos impede de começar e tentar mudar, né? Tentar interferir nos destinos uns dos outros. Nós interferimos nos destinos de nossos estudantes e os nossos estudantes que interagem conosco, eles também interferem nos nossos destinos. A partir de suas histórias, a partir de suas lutas pessoais, a partir até de suas lutas coletivas, nós todos aprendemos uns com os outros. Eu acho muito importante esse momento de compartilhamento e essa troca de experiência entre vários núcleos que nós temos pelo Brasil, né? As universidades federais, temos os seus cursos, universidades particulares também. Então, o que eu pretendo fazer aqui é compartilhar um pouco a nossa experiência
que às vezes é considerado um pouco particular, por tudo aquilo que eu vou tentar mostrar em alguns slides que eu preparei, mas, assim, é um processo de aprendizado contínuo. Nós não temos uma fórmula, nós não temos uma receita. Por exemplo, todos nós fomos atropelados pela pandemia. Ninguém esperava ter que trabalhar num regime, né, completamente fora da nossa tradição, que era a tradição presencial, e enfrentando todas as dificuldades que os nossos estudantes têm, né, de dificuldades de tecnologia, de conexão, e dificuldades também de enfrentar esse momento de grande desânimo, que é a saída do modo presencial. O modo presencial estimula muito, um dá força para o outro, e essa solidão, né, que a pandemia, a solidão a que a pandemia nos levou, interferiu muito no processo, e nós estamos aprendendo a partir disso também. Então, acho que é muito importante a gente saber que a nossa construção é ano a ano. Um ano nunca é igual ao anterior, e o ano posterior nunca vai ser igual ao presente ano. Então, o nosso processo de aprendizado é contínuo, e é isso que nos estimula. Se fosse sempre a mesma coisa, eu acho que nós não resistiríamos tanto tempo no projeto. Eu estou nesse projeto há 28 anos, nós iniciamos em 1994, como eu vou mostrar aqui. Então, eu peço licença à Natália e aos colegas, eu vou compartilhar os slides que eu tenho, tá? Para a gente poder ver se apresenta alguns dados assim mais... deixa eu ver aqui, compartilhar a tela. Então, um momentinho só. Deixa eu ver se eu consigo... Tá. Não está compartilhando ainda, né? Espera aí, deixa eu pegar aqui. Puxa. Perdão, espera um instantinho. É sempre meio complicado. Deixa eu ver aqui. Eu estou aqui, abri a tela. Agora vamos aqui entrar aqui no compartilhar. Compartilhar a tela. A janela está aqui, e agora compartilhar. Já chegou a apresentação? Aqui apareceu. Então tá, vou ver se eu coloco. E apareceu em modo de apresentação também? Apareceu. Tá bom. Então, só para iniciar, o nosso projeto hoje se chama PUCC, Pré-Universitário Ciência e Cidadania. Vou explicar por que ciência e cidadania. E o título que eu gosto de colocar, em geral, para as falas, né, para as palestras que eu faço sobre o nosso trabalho, eu uso duas terminologias da física, de neutrinos sociais a fótons. O que é o neutrino, né? O neutrino é uma partícula da física praticamente invisível. Nós somos bombardeados a cada segundo de nossas vidas e a cada centímetro quadrado da superfície da Terra por cerca de 50 trilhões de neutrinos. Nós não os vemos e a física levou quase 30 anos para descobrir essas partículas que haviam sido anunciadas 30 anos antes. Então, são partículas quase que onipresentes. E elas são escuras, nós não as vemos, elas não têm brilho, elas interagem muito, muito pouco com a matéria que nós conhecemos, com os átomos, né? Com os elétrons, com as moléculas, a interação delas é fraquíssima. Os neutrinos são capazes de atravessar a Terra de um lado a outro sem interagirem com nada. Então, elas são invisíveis, são seres onipresentes, mas praticamente invisíveis. E os fótons, pelo contrário, os fótons são as partículas da luz, é o brilho, né? Então, nós pensamos que os nossos estudantes, quando eles chegam, em geral, né, o perfil do nosso estudante é o estudante de classe popular, é o estudante que teve, às vezes, um ensino médio complicado, uma trajetória de altos e baixos nos estudos, e ele chega muito desmobilizado, desmotivado e com a autoestima muito baixa. Qual é o papel nosso, né? Quer dizer, qual é o nosso ideal? É a nossa luta de cada dia, é tentar transformar o neutrino em fóton, ou seja, dar luz a essa partícula escura, importante, onipresente, mas
praticamente invisível. Então, nós queremos transformar esses seres invisíveis em seres brilhantes. Então, isso é essa terminologia que eu gosto de usar. Os neutrinos sociais são os nossos estudantes e os fótons são os nossos estudantes egressos. Essa é a nossa pretensão, vamos dizer assim, a nossa arrogância de dizer que nós estamos tentando fazer com que neutrinos se transformem em fótons, né? Dentro da física, esse é um processo possível, né? A partir da interação de neutrinos, nós podemos produzir fótons, mas é um processo muitíssimo pequeno, um processo com pouca possibilidade de acontecer dentro da física, dentro daquilo que nós chamamos o modelo padrão. Mas acontece. E é assim na vida real. É um trabalho difícil tentar transformar os neutrinos em fótons, né, os neutrinos sociais em fótons sociais, pelas adversidades que a vida desses nossos estudantes coloca para eles. E o papel do voluntariado na educação popular. Nós todos somos voluntários e o voluntário pode e deve fazer muito mais do que pensa, né? Nós podemos fazer muito sendo voluntários, nos organizando em grupos e batalhando por um ideal de educação. Não esperando que a ordem venha de cima, mas trabalhando de forma horizontal. CBPF é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, onde eu trabalho, onde eu sou pesquisador. Nós temos programa de pós-graduação em física, não temos graduação, temos programa de pós-graduação e pesquisa. Bom, então, já expliquei um pouco, né, por que os neutrinos sociais, por que nós trabalhamos para que os neutrinos sociais se transformem em luz, em fótons sociais. E nós nos inspiramos muito numa frase muito simples, né, do Gandhi, que seja você mesmo a mudança que você quer no mundo. Nós colocamos isso para o nosso estudante porque ele vai ser o protagonista do processo. Não vamos ser nós, professores, que vamos fazer a mudança por eles. Nós estimulamos, né, nós tentamos dar as ferramentas, mas é esse estudante que vai fazer a mudança por si só. Né, em grupo, né, trabalhando em grupo, trabalhando em comunidade, mas a mudança tem que partir de dentro dele. Então, nós trabalhamos essa visão justamente para desconstruir um pouco a visão dos movimentos sociais, que muitas vezes são taxados de assistencialistas. Então, nós não queremos trabalhar dentro dessa visão assistencialista. Nós trabalhamos dentro de uma visão de compartilhamento. Compartilhamos experiências, a partir dessas experiências, nós tentamos fortalecer, tentamos dar elementos para que o nosso estudante ele faça a mudança que ele quer ter na vida dele. E, de fato, bom, deixa eu passar aqui. Quando nós fazemos a nossa jornada de acolhida, né, em forma presencial, o primeiro dia de aulas é a chamada jornada de acolhida, onde os professores se apresentam, os estudantes se apresentam um a um, e cada um coloca mais ou menos aquilo que tem em mente, por que está ali. Então, eu sempre coloco que o nosso papel é ajudar o nosso estudante que chega com um sonho, ele vem com um sonho povoado de imaginários, e nós queremos ajudá-lo, queremos ser parceiros dele na transformação de um sonho em um projeto de vida. O projeto de vida é aquilo que vai nos orientar e que vai orientar a trajetória do nosso estudante. Então, nesse primeiro dia, que é a nossa jornada de acolhida, nós pedimos que eles se apresentem, como também nós, professores, nos apresentamos, apresentamos as propostas, as perspectivas de nosso curso, mas nós queremos saber quem é ele. Então, ele vai fazer uma redação, vai fazer um texto escrito, né, curto, mas dizendo quem é ele e por que ele está aqui, o que ele espera, o que ele veio buscar nesse curso popular, nesse curso gratuito, nesse curso oferecido por professores voluntários. O que ele espera, o que ele vem tudo isso, por que ele chegou ali, como ele chegou ali. Então, ele vai passar um período conosco. E depois, no final do ano, ele vai fazer de novo um texto, explicando quem sou eu agora. Para isso, a gente ter uma medida do impacto que o trabalho pode ter na vida da pessoa. Então, o próprio estudante, nós recolhemos essas redações, guardamos conosco, e ao final do curso, nos últimos dias de aula, na última aula, na aula de despedida, digamos assim, ele vai ler a própria redação que ele escreveu. E ele vai ser, então, o testemunho, né, daquela mudança que ele mesmo sofreu. É muito interessante o impacto
dessa experiência, porque, como às vezes, né, o estudante muda a sua visão de mundo depois de 8, 9 meses de convívio com vários professores jovens, com os seus próprios colegas, com toda a troca de experiências. É um momento, assim, para eles a gente vê de muita emoção, porque muitos deles nem se reconhecem mais naquele texto que eles escreveram 8 meses antes, quando chegaram ao curso. E nós nos apresentamos também e dizemos, nós não estamos aqui para preparar, adestrar ninguém para o Enem. Nosso curso não é um adestramento, o nosso curso é um compartilhamento e é uma experiência de vida que vai ajudar o nosso estudante a fazer a transição que ele quer. Então, nós não queremos iludir o nosso estudante, imaginando que ele, dentro, né, das limitações do trabalho que nós temos a oferecer, ele espera encontrar um curso como os cursos que a gente tem institucionalizados, né, cursos às vezes muito caros, com muitas horas de aula por semana, com tarefas exaustivas para os estudantes serem adestrados. A nossa preparação é completamente diferente. Eu vou mostrar como, e isso tem trazido, assim, para nós, professores, um enriquecimento fantástico. Eu acho que nós, professores, até aprendemos mais do que os nossos próprios estudantes. O nosso curso, então, o pré-universitário Ciência e Cidadania, ele nasceu em agosto de 94 e o projeto se chamava Pré-Vestibular para Negros e Carentes. O momento pedia, de fato, que fosse explicitado o fato de ser um pré-vestibular para negros e carentes. Hoje nós não falamos mais em pré-vestibular, falamos num pré-universitário, né? E ciência e cidadania. A ciência tem que ser um elemento fundamental na construção da cidadania. Quando eu digo ciência, eu não estou falando de ciências físicas, ciências exatas, ciências naturais e ciências biológicas. Eu estou falando de ciências no sentido amplo do conhecimento. Todo o conhecimento sistematizado, institucionalizado, isso é ciência. Então, nós estamos falando desde as ciências exatas, ciências humanas, ciências naturais, ciências sociais, filosofia, artes, língua, é o conhecimento. Então, o nosso estudante tinha um perfil em 94 e hoje ele tem um perfil. Em 94, nós tínhamos estudantes muito de idade mais avançada. Nós tínhamos pessoas que estavam 20 anos, 30 anos até, tivemos casos de pessoas que estavam 30 anos sem estudar, um curso mais para adultos. Hoje não, o nosso curso é para jovens. Quer dizer, a população foi mudando, o Brasil foi mudando, a realidade foi mudando, e hoje nós trabalhamos com uma idade média que é entre 18 e 23 anos. Claro que tem pessoas, às vezes, com mais de 30 anos, chefes de família, senhoras que são mães de família que fazem o curso também, mas o nosso público médio está na faixa dos 20 anos. Então, o que nós temos que trabalhar? As demandas vão mudando, né? Hoje, nós temos um problema muito sério que nós vimos enfrentando e que a pandemia mostrou de forma muito mais clara, que é o problema da negação da ciência, a desqualificação da ciência. Então, nós temos sempre que trabalhar com aquilo que o contexto pede. Então, na sociedade hoje, nós temos esse debate entre o que é conhecimento e o que é informação. Nós temos que conscientizar o nosso estudante para essa dicotomia, né? Conhecimento e informação. Na escola, sempre se incentiva muito, quer dizer, o papel da escola, muitas vezes, é pensado ser a formulação de conteúdos, fornecer conteúdos. Mas o que nós temos que trabalhar muito hoje em dia é a contextualização. Quer dizer, o conteúdo ele tem um significado forte e esse conteúdo com significado forte ele tem que ser contextualizado na vida, na vida do nosso estudante, na nossa sociedade. E buscar as interfaces. Não trabalhar as disciplinas isoladamente, como eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas trabalhar a interação entre os conhecimentos. Isso é muito importante para a visão de mundo que a gente tenta ajudar o nosso estudante, o nosso pupilo, né, a construir. E trabalhar hoje, sobretudo, né, já vinha ficando claro isso mesmo antes da pandemia, mas com a pandemia a situação se agrava, que é o negacionismo e a desqualificação da ciência. E a gente se pergunta o que ocorre na escola, porque as pessoas que são negacionistas, as pessoas que desqualificam a ciência, que querem negar a ciência, são pessoas que estudaram também.
São pessoas que fizeram escola, tiveram aulas, né, no ensino médio, tiveram aula de física, de química, de sociologia, de ciências sociais, né, de língua, de literatura, e essas pessoas estão negando conhecimento. Por quê? O que a escola não fez que levou elas a isso? A escola só forneceu conteúdo? Todas essas pessoas aprenderam as fórmulas da química, aprenderam as fórmulas da física, aprenderam os ciclos da biologia, aprenderam também sobre sociedade, né? Fizeram estudos de história, de geografia, estudaram língua, literatura. Elas passaram por tudo isso e elas negam o conhecimento. Por quê? O que faltou? Então, como enfrentar esse problema? Então, o nosso objetivo maior é fazer do estudante o sujeito do nosso processo. O curso não é, ou os professores também não são a parte importante. A parte importante é o estudante. Quem é o nosso estudante? Ele é o dono do projeto e a gente vai mostrar como ele é o dono do projeto. Então, nós tentamos fazer com que o nosso estudante, quer dizer, nós trabalhamos muito fortemente para tentar integrar as diferentes áreas do conhecimento. Mostrar como a física interage com a sociologia, como a física interage com as artes, como a matemática interage com a geografia, ou como a matemática interage também com a literatura. É o trabalho que é o desafio para nós, professores, fazermos a integração das áreas. Queremos que o nosso estudante desenvolva a capacidade de modelar, de perceber os fenômenos, sejam fenômenos sociais, sejam fenômenos da natureza, mas que o nosso estudante desenvolva essa sensibilidade de perceber o fenômeno e buscar uma forma de compreensão, de modelagem. Claro, para isso, nós desenvolvemos um trabalho. Como trabalhar também grandes questões da ciência contemporânea, o que o mundo está pensando hoje na economia, na política, na saúde, no meio ambiente, na física, na química, na matemática, na sociologia. Então, o que o mundo está pensando? Quais são os grandes debates? Tentar trazer esse debate para a sala de aula. O nosso estudante ele tem que estar atento às mudanças, né, que ele está sofrendo junto com o mundo. E também é um trabalho que a gente tem que fazer, que não é simples, é tentar desmistificar essa ideia de que física, matemática, química, essas ciências ditas naturais e ciências exatas são muito difíceis, porque muitas vezes, né, a realidade do nosso estudante de periferia, daquele estudante sacrificado que mal teve um ensino médio, para ele a matemática, a física são ciências complicadas, são áreas do conhecimento complicadas. Ele acha que não sabe manipular as fórmulas, ele confunde física com aplicação de fórmula. Então, é preciso reconquistar essas pessoas, né, para esse apreço, né, pelas ciências naturais, mostrar a elas que elas são capazes de fazer isso. Então, eliminar um pouco, né, essa visão de que essas ciências são aquelas ciências que excluem o nosso estudante do ensino médio. Desiste de estudar porque não entende física, ou não entende matemática, ou não entende química. Então, nós tentamos trabalhar como, vamos dizer assim, harmonizar essa ideia, né? Como trazer de volta o nosso estudante para o debate da ciência. Não negamos, claro, as outras ciências, mas às vezes o estudante chega com essa visão deturpada de que física é mais difícil do que história, ou de que matemática é mais difícil do que geografia, quando isso não é verdade. Todas as ciências têm seus desafios, né? Todas as ciências têm as suas dificuldades e nós temos as nossas habilidades. Às vezes a gente tem habilidade, disponibilidade para entender melhor uma área do que outra, mas isso não significa que a gente é negado para entender aquela área que não é a área de nossa habilidade imediata. Vamos tentar trabalhar, sobretudo, a física, né? Porque eu estou falando como físico. Então, a minha experiência como professor de física, nesses movimentos sociais, nesses 28 anos, é tentar, assim, de uma certa maneira, adoçar, né, o ensino de física, trazer a física para a vida do estudante. Não a física no sentido de explicar os mecanismos da vida do dia a dia, como funciona um celular, como funciona uma televisão, como funciona um telescópio. Não é essa a ideia. A ideia
ver como a física ela se vale de conceitos, se vale de ideias, se vale de princípios que fazem parte da nossa vida, né, da nossa vida social. Fazer essa ponte entre a física e as artes, o quanto a física está ligada, o desenvolvimento da física aparece ligado ao desenvolvimento das artes também. Nós vamos mostrar isso através de leituras que a gente propõe. Também substituir aquele repasse, né, meio frenético de conteúdo, querer ensinar nada de tudo, para que o estudante cumpra todo o programa do Enem, sem deixar tempo para o nosso estudante fazer a coisa que é mais importante que a escola nos traz, que é a reflexão, e que é o compartilhamento de reflexões. Então, nós preferimos sacrificar o repasse de conteúdo para garantirmos um tempo para reflexão, estimular a reflexão. E também fazer com que o nosso estudante perceba as belezas do mundo acadêmico. Porque o nosso estudante de periferia, ele, em geral, o perfil de nosso estudante, como acredito que o de muitos dos estudantes de vocês, colegas, seja aquele menino, aquela moça, aquele jovem ou aquele adulto que chega até nós, ele é o primeiro da família a tentar a ascensão ao mundo acadêmico, é o primeiro a entrar na universidade. Então, essa visão de que há um mundo acadêmico, de que o mundo do conhecimento, você pode fazer toda uma vida dentro do mundo do conhecimento, isso é novo para ele. É novo para ele a ideia de uma iniciação científica durante a graduação. É novo para o nosso estudante a ideia de que você tenha uma bolsa para fazer pesquisa na iniciação científica, na iniciação à docência, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. Então, esse mundo do conhecimento, esse mundo universitário, para o nosso estudante é muito novo. Ele não tem esse patrimônio, em geral, vindo de sua família. E nós tentamos trabalhar com ele assim, o glamour, né? A beleza, o grau de satisfação que você pode encontrar tentando entrar no mundo do conhecimento. E isso que é muito surpreendente para o nosso estudante, ele não entende que você pode ser pago para estudar. Você tem uma bolsa de mestrado por 2 anos, uma bolsa de doutorado por 4 anos, bolsas de pós-doutorado por 1 a 2 anos. Então, o nosso estudante fica muito surpreso de saber que ele pode ascender no mundo do conhecimento e, para isso, ele é remunerado. Ele não precisa trabalhar para pagar o seu estudo, ele precisa estudar para pagar o seu estudo. É o seu resultado como estudante que vai garantir a sua bolsa. E a proposta de perfil que nós fazemos para o nosso estudante é um estudante cooperativo, porque ele chega para nós no momento de pré-ENEM, de pré-vestibular, de entrada na universidade. Então, ele vem muito com aquela ideia da competitividade individual, de que o colega vai buscar a mesma vaga que ele, e esse colega, então, é um seu, vamos dizer, inimigo. Então, nós tentamos mostrar que a gente só cresce quando a gente acolhe um ao outro, quando a gente se solidariza e quando a gente troca afeto, né? O afeto que a gente adquire trabalhando juntos, o afeto que a gente adquire estudando juntos, né? A multidisciplinaridade, nós tentamos trabalhar muito, que o nosso estudante consiga perceber, às vezes, o mesmo conceito sob diferentes óticas. Sobre olhar um conceito sobre a ótica da física, olhar um conceito sobre a visão, por exemplo, da filosofia, sobre a visão da literatura. Vou mostrar na prática como isso funciona. Trabalhamos muito o letramento científico e humanístico, no sentido de que é preciso ler, é preciso escrever. Então, o nosso estudante é muito induzido a escrever, a ler muitos textos, sejam pequenos textos científicos, que também pequenos textos literários. Estimular a visão analítica dos fatos, olhar sempre o que está por trás dos fatos, né? Tentar estimular o nosso estudante a uma atitude científica, né? Uma atitude de sistematização daquilo que ele observa na vida, no dia a dia, e a gente tenta trabalhar uma formação orientada por projetos. Ao invés de ficar dando exercícios repetitivos, né? No sentido de quase aqueles exercícios se tornam quase um mantra. Você faz, às vezes, 10 exercícios do mesmo conceito, só mudando, às vezes, os dados do problema. Ao invés disso, é preciso
trabalhar pequenos projetos, estimular o aparecimento de pequenos projetos, onde os estudantes vão se juntar, vão trabalhar em grupo e vão aplicar os conhecimentos, né, no desenvolvimento daquele projeto. Claro que esse projeto é pensado em sintonia com os conteúdos que nós vamos trabalhar. E também, nesses trabalhos em grupo, nessas orientações por projeto, a gente começa a perceber os diferentes níveis de competência dos estudantes. Então, dentro de um grupo, a gente começa a perceber habilidades, porque também é uma questão muito não trivial que o nosso estudante chegue sem muita ideia do que ele realmente quer fazer em termos de universidade. A gente, no primeiro dia, né, no acolhimento, como eu falei, o estudante pode estar oscilando entre, sei lá, o direito e a química. Os estudantes chegam, assim, às vezes, com visões muito assim, distintas do que ele quer fazer. Muito assim, é muito isotrópico. Ele quer fazer quase tudo. Ele não sabe exatamente o que ele quer fazer. Então, nesses trabalhos de projeto, o estudante vai se encontrando, né, com as suas próprias habilidades, que às vezes ele não conseguia identificar. Então, é um pouco isso. A gente quer trabalhar, assim, é um trabalho muito, assim, eu diria, pessoal, no sentido de tentar recuperar a autoestima, que às vezes a escola não consegue oferecer pelas próprias limitações. O estudante, às vezes, de periferia, né? O estudante de classe popular vai ter uma aula de noite, chega do trabalho, vai para um curso noturno, e aí aquele curso noturno é aula de 6 às 6, de 6 às 10, 7 às 10, e é tudo muito corrido, e assim ele não consegue perceber exatamente qual é o papel da escola. A escola é alguma coisa que vai dar a ele um diploma para ele se inserir no mercado. E ele não percebe que a escola é o lugar onde ele vai criar a sua cidadania. A escola é a formação do verdadeiro cidadão. Nós trabalhamos dessa forma. Em geral, nós começamos, né, quando é presencial, nós começamos nos meses de fevereiro e março. Isso aconteceu até início de 2020. Aí, final de março de 2020, nós tivemos que interromper o trabalho presencial. E nós temos as oficinas, né? As 3 primeiras semanas de aulas, elas são devotadas a matemática básica e língua portuguesa. A matemática básica é a matemática do ensino fundamental, lá do primeiro segmento. Primeira a 4ª, primeira a 8ª série. Depois a gente começa realmente a trabalhar no ensino médio. E muito trabalho de língua portuguesa. Desenvolvemos também uma disciplina chamada CCC, que é Ciência, Cultura e Cidadania. Mostrar como a ciência ela tem que fazer parte da cultura, e a cultura, com a ciência, elas vão formar o cidadão. E, com isso, a gente debate muito, apresenta aos nossos estudantes as grandes teorias científicas, né? Que, às vezes, ele passou por elas durante o seu curso e não percebeu que ele estava inserido numa teoria. Ele aprendeu conceitos e fórmulas, mas não percebeu que aquilo tudo fazia parte de uma grande construção da mente humana, que é uma teoria científica, seja uma teoria da história, seja uma teoria da física, seja uma teoria da química, seja uma teoria literária, não importa. Mas ele tem que entender que a gente vive dentro de teorias. Então, a gente tenta trabalhar muito com o nosso estudante essa filiação às teorias, né? No nosso curso, especialmente, as aulas são sempre aos sábados, feriados e 2 domingos em cada mês. Não fazemos aulas noturnas durante a semana, pelas dificuldades de mobilidade e pelo próprio cansaço. Então, a gente prefere fazer aula aos sábados, o dia inteiro, e alguns feriados, e 2 domingos, ou 1, ou 2, ou até mesmo 3 domingos em cada mês. Isso aí é decidido semana a semana, se num dado domingo vai ter aula ou não. Nós temos sempre muito apreço por introduzir as aulas de filosofia. Filosofia é parte formativa de nosso curso. E quando eu falo do estudante, falei do estudante como o protagonista do processo, a administração do curso é feita pelos estudantes. Nós, depois das primeiras sessões de aulas, né, das primeiras semanas, a gente começa a estimular os estudantes a buscarem o seu papel dentro do curso. Então, nas coordenações, na coordenação de limpeza do espaço, na coordenação de formulação dos quadros de horários, na coordenação de eventos que a gente organiza também ao longo do ano, coordenação das assembleias. Nós fazemos assembleias a cada
5, 6 semanas para debater os problemas que estão ocorrendo, problemas com professores, problemas com os estudantes, problemas que podem estar atrapalhando o processo. Então, toda essa administração, ela acaba sendo feita pelos estudantes. Depois de um mês de aula, nós, professores, só damos aula, mas a coordenação fica por conta dos próprios estudantes. Então, isso faz com que o estudante perceba a importância não só de um projeto social, mas a importância de um projeto de educação. Perceber como ele é o protagonista do processo, ele mesmo discutindo, e, claro, na sua, às vezes, imaturidade, ele nos consulta, nós professores, mas ele já vem com as ideias do que fazer, de que eventos realizar, de que pontos devem ser melhorados, né? Então, as coordenações, nós temos coordenações de biblioteca, temos a coordenação de comunicação, temos a coordenação de quadro horário, então temos a coordenação de limpeza. Então, temos várias coordenações que os próprios estudantes, às vezes, criam, né? É preciso atacar esse problema. Então, cria uma pequena coordenação. Bom, a física, que é a minha disciplina, ela é acoplada com a matemática. Então, nós resolvemos, já a partir de 2008, não ter a aula de física e a aula de matemática. A nossa disciplina se chama Filosofia Natural, que é a fusão da física com a matemática com a filosofia. A matemática, claro, todo nosso estudante que vem para o nosso pré, ele já vem com uma formação boa ou não, mas ele já vem com uma formação básica de matemática e de física. Ele pode nem se lembrar das coisas, mas ele viu. Então, nós fazemos a matemática, né, como não é o primeiro ensino de matemática, a gente está fazendo uma matemática contextualizada na física. Nós vamos dando as aulas de física e, à medida que a física vai demandando modelagem matemática, a matemática vai sendo trabalhada em plena harmonia com a física. Então, por exemplo, a geometria ela fica dentro das aulas de ótica. Por exemplo, a análise matemática, o pequeno cálculo matemático, ele fica dentro das aulas de mecânica. A trigonometria, a gente já trabalha quando trabalha os fenômenos ondulatórios. Então, toda a questão das funções periódicas, seno, cosseno, nós vamos trabalhando quando nós vamos falando dos fenômenos ondulatórios, que são fenômenos muito importantes, fenômenos ondulatórios, fenômenos de difusão. Então, a matemática ela vai sempre sendo, quando estudamos, por exemplo, eletricidade, magnetismo, então a gente entra com o conceito de campo, então a gente trabalha a noção de vetores, matrizes. Então, a gente tenta sempre trazendo a física e a matemática juntas, para o estudante justamente não pensar que física é aplicação de fórmula. Física não é aplicação de fórmula. Física são conceitos que vão pedindo desenvolvimento de uma certa matemática. Até às vezes eu gosto de colocar para os nossos meninos, né? O professor Paul Dirac, que foi o Prêmio Nobel de Física de 1933, uma pessoa muito importante na área de física na qual eu trabalho, que é a teoria quântica de campos. O professor Dirac foi um dos criadores, né, da mecânica quântica, da física quântica. E ele sempre colocava uma coisa interessante, né, quando se discutia com ele nas aulas e nas palestras que ele fazia, que era que nós físicos não devemos levar os nossos problemas para a matemática, nós devemos trazer matemática para os nossos problemas da física. Então, é isso que a gente tenta fazer. A matemática ela vai surgindo à medida que a visão de natureza da física vai pedindo. E aí isso tudo é complementado a cada 3 aulas de física matemática por aula de filosofia. Então, é importante o estudo da filosofia, é importante a recuperação, né, desse laboratório de ideias, né, desse laboratório de fazer pensar, de construir uma lógica, né, de ter um discurso bem fundamentado, que é a filosofia. Então, a filosofia faz parte, apesar de não ser, vamos dizer, uma disciplina cobrada no Enem, mas ela faz parte da formação do nosso estudante, que, na verdade, é o nosso cidadão. E os temas interdisciplinares, né, eles vão nessa direção. Nós trabalhamos grandes temas que são compartilhados por todas as disciplinas. Eu só estou dando aqui alguns exemplos, né, mas, por exemplo, a ideia fundamental de tempo e de espaço. Né? Quer dizer, geralmente, quando o estudante está no ensino médio, ele estuda a noção de tempo, a noção de espaço, a noção de deslocamento, a noção de intervalo temporal dentro da física. Aí ele desenvolve conceitos como velocidade, aceleração, né? Outros conceitos também dinâmicos.
Então, a gente tenta trabalhar o tempo e o espaço na visão de todas as disciplinas. O que o geógrafo pode falar para os nossos estudantes a respeito do espaço? Muitas coisas, né? A respeito do tempo. O que o historiador pode falar a respeito do tempo e do espaço? O que o filósofo, o que o professor de literatura pode falar a propósito do tempo e do espaço? O que o físico fala do tempo e do espaço? O que o químico e o que o biólogo falam do tempo e do espaço? Então, o antropólogo. Então, o tempo e o espaço, eles são temas que vão ser discutidos, nós organizamos para todas as disciplinas. E aí é o desafio o professor. Né? Será que é simples para um professor de, sei lá, de geografia falar sobre o tempo? Ou para um professor de história, talvez seja mais fácil. Ou para um físico, por exemplo, falar sobre a mais-valia. Então, nós tentamos trabalhar esses temas. Energia e matéria, essa dualidade entre energia e matéria, como ela é vista pelo físico, pelo químico, pelo biólogo, né? Quando ele vai estudar a fotossíntese, pelo professor de literatura. Como é que o professor de literatura vai falar sobre energia e matéria? Olha, se vire, rapaz, ou se vire, minha querida colega, mas você tem que buscar uma maneira, e as pessoas encontram maneiras criativas de compartilhar esses temas. Simetria, luz, incerteza e dualidade, transformação, evolução. Então, todos nós, eu estou colocando uma lista assim, de temas que já passaram e que, às vezes, recursivamente nós voltamos a eles, né? Durante o período acadêmico, durante o período de aula. Então, nós temos, assim, criamos certos temas, nem esses temas não são fixos. É um pouco o contexto que vai nos indicar. Por exemplo, agora, meio ambiente. Meio ambiente é uma questão muito importante, inclusive foi até motivo de dois, né, dos 3 prêmios Nobel concedidos à física em 2021, 2 dos 3 trabalhavam com física aplicada ao meio ambiente. Então, a discussão ambiental, ela vai ser vista pelo físico, pelo matemático, pelo geógrafo, pelo historiador, pelo filósofo, pelo professor de literatura. Então, todos nós temos que nos habilitar, né, nos habilitarmos a trabalhar desses temas que são gerais. Nós decidimos certos temas e todos vão falar sobre esses temas. Isso aumenta muito essa visão do nosso estudante. Ele começa a perceber a noção de espaço em várias áreas do conhecimento. Ele começa a perceber a discussão entre o que é realidade e o que é natureza em várias áreas do conhecimento. Isso enriquece muito o patrimônio cultural do nosso estudante e aproxima as disciplinas. Ele começa a perceber que, na verdade, o conhecimento é unificado. Essa disciplinarização, essa compartimentação, né, em diferentes matérias ou disciplinas, ela é uma questão apenas estratégica para um primeiro ensino, mas que depois a gente tem que fazer as áreas convergirem e pensar como um todo. Então, suporte, né, as atividades de suporte, nós fazemos questão dessas aulas de filosofia, várias palestras ao longo do ano, fazemos os pequenos eventos. Então, temos as coordenações de eventos, organizamos eventos a cada 6 semanas ou a cada 2 meses, um pequeno evento debatendo, às vezes, políticas públicas, debatendo temas da atualidade, porque isso também é motivo do nosso estudante ganhar conhecimento para, eventualmente, aplicar na redação do Enem. Né? Então, nós fazemos essas palestras e também para o nosso estudante se posicionar, aprender a buscar construir argumentação dentro de debates da atualidade e evitar a lacração, quer dizer, não ficar simplesmente dando opiniões soltas, né, na internet, nas redes sociais. Ele vai ter debates feitos por especialistas que nós convidamos, né, vamos dizer assim, a solidariedade, a generosidade de nossos colegas é muito grande, então nós convidamos pessoas, professores, pesquisadores, para falar de temas, né, que são temas do debate atual. E o nosso estudante, então, participa, aprende a ver uma mesa redonda, a participar de um evento científico, assistir um seminário, assistir uma mesa redonda, assistir um grupo de trabalho e perguntar, debater. Isso vai colocando o nosso estudante, né, munido, né, de elementos, né, para poder ter um debate consistente e não simplesmente ficar lacrando e, às vezes, acabar até ofendendo e brigando na internet. Nós temos os anos temáticos, nós escolhemos a cada ano, né, aquilo que se fazia 100 anos atrás. Então, 1922, o que aconteceu em 1922 que reverbera até hoje na sociedade.
que era a ciência em 1922, a Semana de Arte Moderna, o papel da Semana de Arte Moderna na cultura brasileira, o que a ciência estava fazendo em 1922, o que fazia a física em 1922, coisas interessantíssimas, né, aconteciam em 1922, o que acontecia na química, o que acontecia na medicina em 1922. Então, a gente, para perceber assim, a eternidade das questões científicas, das questões de conhecimento. Então, 100 anos atrás se pensava assim, 100 anos depois, como se pensa, como esse conhecimento evoluiu. Então, a gente sempre tenta ter um evento ligado a esses temas, né, do que acontecia, quem era a ciência há 100 anos antes, 100 anos atrás. Temos debates com o Cineclube, os estudantes organizam também Cineclube para a gente fazer debates ao final das projeções, e também os estudantes desenvolvem projetos administrativos, como eu falei. Eles mesmos começam a perceber problemas que eles mesmos vão buscar as soluções, e eles se organizam em pequenos projetos para resolver questões administrativas do curso. Já estou quase terminando esses slides. O nosso professor mediador, então, é o voluntário. Então, nós trabalhamos muito para que o nosso professor não seja simplesmente um atravessador do conhecimento. Ele jogue, né, no quadro, ou ele jogue nos slides aquilo que ele aprendeu. Não, o nosso professor ele vai ser um mediador, um debatedor, ele vai gerar temas, vai lançar discussões, e isso, quer dizer, esse é o papel do voluntário, né? Ele tem mais liberdade. E outra coisa, né, a responsabilidade de ser voluntário. Ser voluntário não significa fazer quando eu posso ou quando eu quero. Ser voluntário é um compromisso assumido. Ser voluntário não é simples, porque você, às vezes, tem que abrir mão de coisas, né, que você não sendo remunerado, você não tendo que prestar contas, em geral, você, bom, então, eu estou livre, eu vou ou não vou, eu faço ou não faço. Então, esse é um problema assim que a gente tem que se organizar e se preparar muito para assumir a responsabilidade de ser voluntário. Eu não sou pago, eu não presto contas, mas eu presto contas, sim, a um compromisso espiritual. Praticamente, eu gosto de dizer, não é um compromisso social, é um compromisso espiritual que nós selamos com o nosso estudante quando ele vem para o curso. Ele vem para o curso com muitas expectativas. E eu, que sou um professor voluntário, eu tenho que tentar fazer o melhor. Eu não posso falhar, eu não posso fugir ao meu voluntariado simplesmente porque eu não estou recebendo, né? Eu não estou prestando contas. Assim, eu estou prestando contas ao destino de um jovem que está ali contando com o meu trabalho. Ele chegou ali porque ele sabe que tem professores voluntários. Então, esses professores voluntários, eles não podem, de uma hora para outra, simplesmente desistir. Pode, acontece, mas a gente tem que entender que é um trabalho muito sério de cada um de nós, né? Um trabalho muito sério interior nosso, saber a responsabilidade de ser o voluntário. Nós não podemos gerar decepções, né, por esse comportamento indevido de, às vezes, ser voluntário e achar que eu faço quando eu posso. Não. Do momento que eu assumi o voluntariado, eu tenho uma responsabilidade, né? Qual é a minha remuneração? A minha remuneração é uma remuneração social, é uma remuneração espiritual. Eu estou cumprindo, né, com um compromisso que eu firmei no início das aulas com o nosso estudante. Claro, problemas acontecem, às vezes as pessoas têm que se afastar do curso por questões pessoais, né? Isso tudo bem, ninguém está responsabilizando ninguém por isso, mas a gente tem que criar, é um trabalho nosso, do professor, perceber a sua responsabilidade de ser voluntário. Então, trabalhar sempre também, o nosso professor tem essa liberdade de colocar a sua criatividade para passar o seu conteúdo. Nós não temos um método. Talvez o método do nosso movimento seja não ter método, né? Um pouco no sentido do Paul Feyerabend, né? Que foi aquele grande físico austríaco que escreveu várias coisas interessantes, e ele escreveu um livro muito interessante que era Contra o Método. Às vezes o método amarra muito. Claro, para você ser contra o método, e para você ser, vamos dizer assim, entre aspas, né, um anarquista contra o método, você tem que ter sido formado por algum método. Mas, em algum momento, o método tem que se libertar, né? Quem estuda música sabe.
né? Tem que seguir certos métodos no piano, no violino, na flauta, tem aqueles métodos tradicionais. Mas depois que você cumpre os métodos, você, como músico, se liberta para poder trazer a tua sensibilidade. Você transforma o método em sensibilidade artística. E é assim também no nosso trabalho. A gente aprende pelo método, mas depois nós temos que nos libertar e cada um tem seu método. Então, a meta do nosso curso é não ter o método. Cada professor vai trabalhar o seu método da maneira... É uma escola de, vamos dizer assim, de aplicação para o próprio professor poder desenvolver a sua criatividade ao propor o seu método de trabalho. Então, esse é o trabalho do desenvolvimento de novas metodologias que nos formam. Nós aprendemos muito com isso, eu venho aprendendo muito com isso ao longo desses anos, e também o papel do professor mostrar sempre que a educação é um processo cooperativo e não um processo individual. Então, nós temos esse projeto aqui, eu vou apresentar agora no final, no último slide, que é o projeto do Professor Global, e já tivemos vários projetos, estou dando alguns exemplos aqui que nós formulamos ao longo do ano acadêmico com os estudantes. Um projeto que nós criamos e trabalhamos no início dos anos 2000, há 20 anos atrás, foi o papel da família na escola. Porque muitas vezes o nosso estudante de periferia, a grande dificuldade que ele encontra é com a família, que acha que coloca para o próprio filho, às vezes, né? Você é carente, você não teve bom ensino, tem que parar com essa mania de querer estudar, vai trabalhar. Ganhou o diplominha de ensino médio, vai trabalhar. Essa é um pouco a visão que o nosso estudante traz. Então, nós trouxemos a família para a escola, para que a família pudesse compreender o papel, né, do estudo, do conhecimento na vida, ao longo da vida da pessoa. Não é só se formar para trabalhar, é se formar para continuar estudando, para continuar gerando conhecimento. Isso teve reflexos interessantes. Nos anos em que nós atuamos com esse projeto, nós tivemos mães e pais que voltaram a estudar com seus filhos. E depois, eles também entraram na universidade. O exemplo mais emblemático que nós temos é de uma família em que veio a primeira moça, depois, no ano seguinte, veio a irmã, depois o irmão, depois veio a mãe. E todos entraram na UFRJ. A própria mãe, que era de Petrópolis, ela veio estudar, foi fazer letras na UFRJ. Uma filha fez educação física, a outra filha fez letras também, e o filho fez engenharia química. Então, a gente tem exemplos assim de que a família, a própria família que não valorizava muito a escola como um ambiente de formação, mas sim como simplesmente um ambiente de adestramento para um diploma e para uma inserção no mercado de trabalho, a família compreende, né, esse papel da escola como sendo a formação de um cidadão completo. Trabalhamos também a ideia da ciência no Brasil, porque tem sempre esse lugar com não é possível fazer ciência no Brasil, e agora nós estamos vivendo um período particularmente difícil, né, de completo descaso, né, pela manutenção da ciência, pela formação de nossos jovens, cortes de bolsas, cortes violentos de projetos, né? Praticamente desmonte de muitos projetos científicos, de tentativa até de desmonte de universidade. E aí a gente vê falar fuga de cérebro, fuga de cérebro. Vale a pena fazer ciência no Brasil? É possível fazer ciência no Brasil? Quais são as dificuldades da ciência no Brasil? Qual é o papel da ciência que se faz no Brasil em âmbito mundial? Então, é importante também nós imaginarmos que se faz ciência, o estudante compreender, nós trabalharmos com ele, com a sua família, de que se faz ciência no Brasil, com todas as dificuldades, é possível fazer ciência no Brasil, qual é o papel das várias áreas, como está, quem é a física brasileira, quem é a matemática brasileira, quem é a sociologia brasileira, quem é a história brasileira, quem é a literatura brasileira. Então, isso também ajuda a dar autoestima, né? A autoestima não é só porque é o país do carnaval, ou é o país do verão, das praias, ou é o país da natureza, né? Aliás, a natureza que vem sendo constantemente violentada. É a ciência também, o conhecimento, né? As artes, né? O Brasil é um país de muita diversidade cultural, então valorizar, né, o ambiente artístico, o ambiente científico, né, o ambiente cultural como uma forma de
verdadeiramente assim a gente se orgulhar do que a gente faz no Brasil. E trabalhamos também, muitas vezes, induzimos o nosso estudante a trabalhar na plataforma Lattes, para ele buscar suas referências na plataforma Lattes. Você pode buscar referência num jogador de futebol, pode buscar referência num lutador de UFC, pode buscar referência, sei lá, num nadador, mas por que não buscar a referência num pesquisador, num professor universitário? Então, nós assim, trabalhamos com nossos estudantes, né, como entrar na plataforma Lattes, como buscar os grupos de pesquisa do Brasil, como buscar as referências em várias áreas do Brasil. E isso já criou umas interações muito interessantes entre nossos estudantes e pesquisadores de várias universidades, inclusive da USP, da UFRJ, da UFMG, da Federal do Ceará. Os nossos estudantes começam a descobrir as maravilhas, né, do mundo acadêmico usando a plataforma Lattes. Evasão é um problema sério, todos nós vivemos com esse problema, as dificuldades do dia a dia, mas eu não vou falar muito aqui, porque eu já estou no final, mas assim, o Bolsa Família, quando ele resolveu um grande problema a partir de 2009, que o nosso estudante já não precisava mais largar os estudos para ajudar, às vezes, num trabalho. Ele conseguia estudar porque tinha um auxílio, né, de uma transferência de renda, que é importante. Então, nós estamos sempre trabalhando, tentando compreender o problema da evasão. E, para concluir, então, nesses 27, quase 28 anos de trabalho, quem são os nossos egressos, né? Em que tudo isso deu, ou em que tudo isso vem dando, né? Então, hoje nós temos vários estudantes, né, que romperam com o seu destino social, ao invés de serem, às vezes, simples prestadores de serviço, hoje são professores universitários, são pesquisadores, são médicos, são engenheiros, são professores de literatura, são historiadores, são sociólogos, são antropólogos, são biólogos. Então, temos assim, muitos casos interessantes a contar, que eu não vou poder contar aqui pela falta de tempo e também pela falta de contexto. Nós não estamos interessados em fatos individuais. Mas eu acho que todos os colegas que estão presentes aqui vivem essa emoção de ver seus ex-estudantes retornando ao núcleo para serem professores. Então, pessoas que depois que estiveram conosco há 10 anos, hoje elas voltam como professores para ajudar no curso e já doutores, muitas vezes doutores em suas áreas do conhecimento. Então, nós temos a ambição de tentar transformar o jovem que vem da classe popular num cientista. Por que o jovem da classe popular não pode ter esse tipo de projeto de vida? Ser um cientista, um biólogo, um filósofo, um geógrafo, um sociólogo. Então, ele não é simplesmente, ele não foi feito para prestar um serviço. Ele também pode escolher. Ele tem que saber que ele tem escolhas a fazer e que ele pode escolher ser, por exemplo, um acadêmico, ser um cientista, ou ser simplesmente, né, não importa, um bom prestador de serviço no mercado. Mas ele tem que entender quais são as oportunidades que eles têm, que muitas vezes não fica clara na formação da vida dele. Ele acha que ele tem que terminar o ensino médio ou fazer uma escola técnica e ir trabalhar. Ele não entende que existe o estímulo a ele fazer uma universidade, ter uma iniciação científica, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Então, isso para nós, né, que já somos do mundo acadêmico, ou muitos que já têm famílias, que já são oriundos de famílias que frequentaram o mundo acadêmico, as universidades, eles sabem que existem esses mecanismos, mas o nosso estudante, em geral, não sabe. Ele pensa que ele nasceu para prestar aquele serviço sempre. Ele não entende que, ao invés de ser, de repente, um motoboy, ele pode ser um filósofo. Ou, ao invés de ser uma diarista, essa pessoa, ou esse jovem, pode ser um professor universitário. Então, a gente tenta abrir portas, né, para ele conhecer o que é realmente a cidadania plena. Quantos físicos estimulamos, né? Apesar de eu ser físico, nós não tivemos muito sucesso em formar muitos físicos. Por 10 anos, nós não tivemos nenhum estudante de física. Nós começamos em 94, o primeiro estudante de física, ele apareceu em 2005. E, a partir daí, nós já tivemos vários. Mas nós esperamos 10 anos para poder ter o primeiro físico no nosso curso. É estudante do nosso curso que fez assim, o ingresso para o curso de física. Muitos humanistas foram formados, muitos sociólogos, antropólogos, historiadores, geógrafos, isso aí, muitos professores, pedagogos. Tivemos assim, a formação humanista sempre foi muito forte. Mas hoje nós temos engenheiros, físicos, químicos, várias pessoas. E
muitas outras áreas, inclusive músicos, né, pessoas que fizeram até o doutorado em música, né? Temos uma moça que ela veio conosco, ela tocava clarinete numa banda, depois ela veio fazer o nosso curso, quando era ainda em Petrópolis, e daí ela fez universidade, depois foi fazer o doutorado na Índia, em música oriental. Então, assim, às vezes a gente fica muito estimulado porque a gente vê esses exemplos, né, que são fora do nosso controle. E eu acho que esse estímulo aí que todos nós compartilhamos, todos vocês e nós temos, é que nos mantém vivos, né, para continuar sempre acreditando que a coisa possa melhorar. Então, é isso, já falei sobre a questão do nosso jovem, que seria um prestador de serviço, ele vai passar a ser um produtor de conhecimento. A física, ela deixa de ser uma disciplina excludente para tentar ela ser uma disciplina regeneradora. O estudante, quando começa a perceber a física, a entrar no discurso da física, ele ganha muita autoconfiança, porque essa disciplina sempre foi para ele considerada muito difícil. Então, o papel do professor de física é justamente reconquistar a confiança do estudante nessa disciplina. E nós temos muitos exemplos de histórias de vida construídas a partir, né, de quando a pessoa ela se regenera para a física, ela fala, isso eu agora entendo, eu nunca entendi isso, eu agora entendo isso, e isso me libertou. A gente tem muitas experiências a contar sobre isso, são quase 28 anos de experiência, né? Então, nós trabalhamos sem apoio financeiro, eu trabalho voluntário. Hoje nós vivemos no espaço do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, né? O nosso pré-universitário funciona não mais na cidade de Petrópolis, mas no Rio de Janeiro, no CBPF. Nós temos o espaço aos fins de semana e feriados, né? Nós não trabalhamos para preparar para o Enem ou para o vestibular, nós trabalhamos para preparar um cidadão. E o Enem e o vestibular é um processo que ele vai enfrentar, mas com aquele ferramental, né, com toda aquela nutrição que a gente tenta dar a ele a partir do nosso trabalho. Sobrevivemos. Como sobrevivemos, né, se acabar o Enem, se acabar o vestibular, nós esperamos sobreviver, porque nós não estamos interessados em adestramento, nós estamos interessados em compartilhar as nossas experiências acadêmicas, aquilo que nós achamos que nós conhecemos, com esses jovens, né, tentando mostrar aos jovens vários caminhos para ele se tornar um cidadão completo. Essa é a escola que nós estamos buscando, né? A escola do cidadão, formar cidadão. Uma obra que eu gosto de, mesmo sendo professor de física, ou eu falo sobre, ou eu peço a professores, é esse livro muito lindo, né, do Jean-Jacques Rousseau, é um livro de 1762, nós estamos falando aqui de 260 anos, né, de uma literatura chamada Emílio ou da Educação, que é um livro muito interessante porque ele mostra a relação do indivíduo com a sociedade, como o indivíduo se relaciona com a sociedade a partir de discussões e de temas filosóficos e políticos, né? E ele nos ensina muito, né, ao jovem, ao cidadão, como preservar aquela bondade natural que o ser humano tem quando ele vai viver numa sociedade que vai se tornando cada vez mais corrupta. Então, como resistir? Então, ou seja, esse livro eu gosto muito porque ele é um livro de formação de cidadania também. Claro, tem que ser repensado o período, mas a gente pode sempre trazer esses debates, né? Esses conceitos são conceitos que são atemporais, não são datados. A gente pode sempre trabalhar esses conceitos ao longo de toda a vida, né? de todo o desenvolvimento e evolução da sociedade. Depois, para enfrentar o negacionismo nesses últimos anos, né? Importante trazer para a sala de aula alguns debates sobre a importância do conhecimento. O papel do conhecimento. Então, o livro do Henri Poincaré, que é talvez o maior matemático, né, que nós tivemos na história da matemática, né, O Valor da Ciência, é um belíssimo livro, e ele não fala só de ciências físicas e ciências matemáticas, ele fala também de humanidades, né, O Valor da Ciência, o livro do Max Weber, de 1917, A Ciência como Vocação, é muito bom trazer extrair alguns textos, né, algumas partes desse livro para debater com o estudante. Claro, o estudante não vai ter tempo de ler todo o valor da ciência, ou a ciência como vocação, mas a gente pode extrair temas, né, desses livros, citar a obra, né, se o estudante quiser conhecer a obra e ler a obra, melhor ainda.
A Estrutura das Revoluções Científicas, que é o livro do Thomas Kuhn, de 1962, um livro fundamental para o nosso estudante perceber o papel do contexto, né, nas revoluções científicas, a ideia dos paradigmas, das quebras de paradigmas. Um livro que eu gosto muito também é esse livro que aproxima a arte com a ciência, Arte e Ciência, desse físico austríaco, né, Paul Feyerabend, e do Christian Thomas. O Paul Feyerabend morreu, foi em 1994, né, vai fazer agora, ele nasceu em 1924. O centenário do Paul Feyerabend vai ser daqui a 2 anos, e é muito interessante, entre tantas obras que ele escreveu, por exemplo, Contra o Método, né, as reflexões que ele trouxe para o pensamento científico, são muito interessantes. E esse livro, Arte e Ciência, que eu acho que em alemão o original era A Ciência como Arte. Né? Depois a tradução que temos aqui é Arte e Ciência. Né? Em inglês também é Science as Art. Então, é a ciência como arte. Isso aproxima muito, quer dizer, como a ciência evoluiu junto com as artes e como a arte beneficiou o desenvolvimento da ciência quando a gente volta para o Renascimento italiano, para o Renascimento, para as revoluções científicas, da Revolução Científica dos séculos XVI e XVII. Um livro muito interessante também, A Utilidade do Inútil, do Inútil Ordine, um livro excelente para os nossos, esses estudantes podem ler com muita satisfação, que é mostrando como o conhecimento, né, aquilo que é considerado inútil quando se estuda, na verdade, vai ter uma utilidade imensa no desenvolvimento da sociedade. A utilidade do inútil. O Inútil Ordine é um historiador e filósofo italiano contemporâneo. A Realidade Não É o que Parece, também é um livro belíssimo desse físico, desse grande físico italiano chamado Carlo Rovelli, que ele vai recuperar o papel da filosofia dentro das ciências, né, dentro da ciência contemporânea. Então, eu acho que é importante também usar tempo de aula, às vezes tempo de uma aula de física, o tempo de uma aula de matemática, para debater esses temas, porque o estudante, né, que hoje, o negacionista de hoje, ele foi o estudante de ontem. O negacionista, em geral, não é o ignorante. O negacionista tem um passado de escola, e às vezes tem um passado de ensino superior. Por que, apesar de tudo, ele nega a ciência? Porque talvez só tenha percebido o conteúdo, não tenha percebido o papel do processo, né, científico, como diz o Poincaré, o valor da ciência. E a ciência, que a gente coloca aqui, conhecimento como uma vocação do ser humano. O ser humano tem uma vocação para conhecer, querer saber. Isso, às vezes, é cortado pela própria escola. E aí a gente tem que recuperar essa capacidade quase que inata, né, do ser humano. Eu deixo aqui meus e-mails para futuras interações, para troca de ideias. Né? Eu prefiro usar assim, para dia a dia o Gmail, porque o e-mail do CBPF é muito bom, mas ele tem um spam muito rigoroso. Então, as mensagens muitas vezes não me chegam por causa do spam. E às vezes eu esqueço de consultar o spam. Já no Gmail, né, o processo é mais aberto. Aqui nós temos a plataforma do Professor Global, que é onde nós temos uma série de trabalhos, de aulas, de vídeos, de debate, voltados para ensino fundamental, ensino médio, pré-ENEM, curso superior, né, aulas de física, aulas de matemática, de graduação, de pós-graduação. Então, nós tentamos fazer uma plataforma onde o estudante vai buscar justamente o professor global, é aquele professor que atende todos ao mesmo tempo, né? Não é o professor local, mas é o professor global. Então, eu estimulo os estudantes, né, dos nossos cursos a buscar material, e tem várias aulas de professores, vários debates sobre ciências políticas, ciências humanas, ciências físicas, sobre matemática, e também material de ensino, né? Material de ensino, o estudante podendo ser um autodidata, fazer os seus estudos de matemática usando o seu próprio celular. Então, tem muito material de trabalho aí no Professor Global. Se alguém tiver a curiosidade de entrar, é altamente estimulado a viajar e se perder nesse labirinto do Professor Global. E o nosso trabalho no CBPF é esse pré-universitário, Ciência e Cidadania. Então, muito de nossos conteúdos estão justamente na plataforma do Professor Global. Então, por aqui eu estou terminando. Eu agradeço aos colegas pelo espaço aberto e estou disposto agora, nesses talvez 10 minutos que nos restam, estou aberto para alguma troca de ideias. Eu vou interromper o compartilhamento justamente para a gente voltar a se ver.
Retorna. Eu vou falar para você que eu até brinquei aqui com o pessoal no chat que a gente estava discutindo que eu me senti egoísta porque eu aprendi pra caramba, eu já fiquei pensando nas minhas aulas, como eu vou fazer isso com os meus alunos, e às vezes a gente reclama tanto que é difícil, que o ensino, que a gente tem que seguir o modelo tradicional, eu falo, poxa, você está me mostrando que num cursinho popular, que o foco é vestibular, vocês conseguem, por que eu não consigo na minha sala de aula? Então, não é possível. Isso aí precisa acontecer. O Bruno fez uma pergunta que eu acho muito boa. Ele fez uma pergunta e eu fiz também, então eu acho que é uma pergunta que une as duas. Né? Ele perguntou quais foram, né, os maiores desafios de vocês nesses quase 30 anos de se pensar essa interação do conhecimento conjunto com os saberes e vivências do aluno, que é um desafio, né, para a gente trazer isso para a sala de aula. Na teoria é tudo muito bonito, a prática é muito difícil, e a gente sempre trava nessa prática. Então, quais foram esses desafios que vocês tiveram? O maior desafio fomos nós mesmos, professores. Como você está falando, a nossa dificuldade. Mas será que eu posso? Será que vai dar? Faz sentido? Então, o maior desafio é quando a gente começa a querer interagir as áreas do conhecimento, pedindo ao professor de física, por exemplo, para falar de uma questão dentro da sociologia. Por exemplo, vamos falar de mais-valia, vamos voltar ao capital, ou pedir ao professor de literatura para falar sobre a luz. Então, é um desafio muito grande que a gente, assim, inclusive, né, Natália e Bruno, nós custamos a chegar a esse patamar de tentar trabalhar a multidisciplinaridade sem preconceitos, porque a gente tem um pouco de preconceito, porque parece que a gente está querendo falar de tudo e não está ensinando nada. A gente tem esse preconceito. O mundo acadêmico, ele também nos coloca assim, ele é muito compartimentado. Então, quando você vê um professor de sociologia falar de alguma coisa quântica, ou quando um professor de física vai falar de sociologia, a gente pensa que está enganando. Não, a gente tem que estudar para isso. O desafio somos nós mesmos, temos que vencer uma certa inércia que nós trazemos. Então, esse foi o primeiro desafio, nós, professores, nos conscientizarmos de que nós temos que assistir às aulas uns dos outros, e aí nós começamos a fazer aulas conjuntas. Aula de luz, eu dei com a professora de língua portuguesa e literatura. Aula de luz, eu dei com o professor de química. Ou então uma aula de alguma geografia, espaço. Trabalhamos o espaço na física e nós tínhamos uma professora de geografia excelente lá em Petrópolis, que ela trabalhava justamente ocupação de encostas, ela trabalhava todos os riscos, né, da ocupação do espaço. Então, a ocupação do espaço em geografia e a descrição do espaço na física, busca de novas dimensões. Então, a gente tem que buscar criatividade. Isso aí o primeiro momento, é vencer a barreira do professor, porque nós temos que estudar para isso. Não adianta eu chegar lá falando o que eu acho. Então, eu tenho que assistir uma aula do professor de ciências sociais para eu entender certos conceitos e tentar fazer o paralelo com a física. Depois, trazer isso para o nosso estudante, porque o nosso estudante ele chega muito com essa ideia, eu quero passar no Enem. Então, isso cai no Enem ou isso não cai no Enem? Então, o que a gente tenta sempre dizer é o seguinte, olha, isso não cai no Enem, mas isso cai na vida. O que te importa não é o Enem, é a tua vida futura. O Enem é apenas um detalhe, é apenas um obstáculo que você vai superar. Com o quê? Com o conhecimento. Então, esse trabalho de conscientização tem que ser feito lá no início, porque o estudante vem muito com aquela ideia pré-concebida. O que é um cursinho de pré-vestibular? É um monte de apostila, e você ficar ali ouvindo, às vezes, o professor dizer, você não vai passar, tem que estudar 40 horas, tem que renunciar. Não é um ano de renúncia, é um ano de dedicação, mas não de renúncia. Então, às vezes, é importante você assistir um bom filme, porque aquilo ali é cultura para você também, e você traduzir aquela cultura com aquilo que você está estudando. Então, é um trabalho, sabe, Natália, que nós vamos aprendendo também. Não tem uma fórmula, isso varia, porque às vezes muda professor, aí o professor já tem dificuldade de se inserir nessa metodologia, né? Mas, assim, é um processo que, como você falou, às vezes a gente se sente egoísta, porque às vezes a gente está aprendendo mais do que o próprio aluno.
né? Que eu tive que estudar de textos de educação, que eu não conhecia textos de educadores, né? Tive que ler pessoas, assim, Bourdieu, que eu nunca tinha lido durante a minha graduação. Então, eu fui ler Piaget, fui ler Bourdieu, para poder trazer isso para a física também. Então, assim, é a formação do professor, e isso nos estimula. Do momento que nós, professores, estamos convencidos, né? Introjetamos, né? E quebramos esse preconceito de que a multidisciplinaridade pode parecer uma enganação, a gente vai fazer aquilo que a gente sabe, a gente tem que ser honesto, né? Dizer, ó, até aqui eu vou, daqui para lá eu não vou. Então, o professor da outra disciplina vai me complementar. E o nosso estudante, ele percebe isso. E é impressionante como o estudante gosta de fazer essas transposições. Às vezes, uma metáfora que você faz com as artes, você ensina um conceito de física. O estudante, às vezes, tem um conceito de física que a ficha dele não cai, mas quando você faz um paralelo disso, às vezes, olha, na história é assim, ou na sociedade é assim, o estudante compreende. Então, eu acho que é muito importante, e isso aí requer que nós estudemos e aprendamos, fazer essas metáforas ou essas transposições entre áreas do conhecimento. Um conceito que, às vezes, é difícil na química, você pode traduzi-lo melhor no curso de física. E aí, ou até mesmo falando de literatura. Eu já tive experiências assim. Vamos pensar, então, em termos de uma poesia. Como funciona na poesia? Vamos trazer isso para a física. Então, esse debate é importante. E, assim, o nosso... só para finalizar assim, o que vocês perguntaram, Bruno e Natália, assim, é impressionante como o estudante que fica, porque também tem o estudante que não se adapta a isso. Na jornada de abertura, né, de acolhimento, nós falamos, nós vamos trabalhar desta forma. E, às vezes, depois da jornada de acolhimento, algumas pessoas já não voltam, porque elas sabem que não vão encontrar ali aquele, vamos dizer assim, arremedo de curso central. Porque como que a gente vai ambicionar, você vai querer fazer um curso igual aos cursos tradicionais, dando aula, às vezes só à noite, para pessoas que trabalham o dia inteiro, que não têm tempo de estudar. Então, às vezes, entrar num curso desse e renunciar é uma derrota muito grande, maior até do que deixar a escola. Então, a gente tem que fazer de tudo para segurar a pessoa, para que ela não crie esse trauma de tentou e não conseguiu. Então, para isso, é muito importante ter essa paciência, e o nosso estudante sai muito, ele lucra muito. Nós realmente temos resultados excelentes nos exames de seleção de universidade, porque o nosso estudante, ele vem muito amadurecido. Então, ele sabe, ele aprende a escrever, ele aprende a ler, e ele aprende a ter uma visão mais analítica da vida. Então, essa experiência, ela é perene, nós estamos sempre aprendendo, eu não tenho uma fórmula para dar. Eu posso dizer, em 2023, talvez a gente vá estar pensando um pouco diferente, porque a evolução é perene. Mas você sabe duas coisas que eu fiquei pensando assim, uma é que aluno também a gente coloca dentro da universidade, né? No fim, a gente coloca um aluno que, quando ele está no primeiro semestre, que a gente sabe que quando ele chega muito perdido. Principalmente um aluno de vulnerabilidade social, que tem, às vezes, uma formação cheia de problema, ele não consegue fazer uma leitura de um artigo. E aí você consegue colocar dentro da universidade um aluno que não vai ter esse déficit, que vai conseguir integrar com muito mais facilidade, que não vai evadir do ensino superior. Porque não adianta a gente só colocar ele lá dentro e largar. Exato. Né? Esse é o nosso pensamento. A jornada é muito difícil. É a continuidade. Então, é o que eu sempre falo, nós não estamos preparando vocês para passar no Enem, nós estamos preparando vocês para a vida universitária. Então, o nosso estudante tem que aprender a ler. Então, isso a gente trabalha muito. Leitura. Eu prefiro sacrificar, por exemplo, em vez de passar problemas de forma de física, eu estou dando aula sobre isso, eu faço muito, todo ano geralmente eu faço isso. Vou dar aula de velocidade, conceitos de velocidade, aceleração, força, energia. Ao invés de passar um problema para casa, eu faço alguns probleminhas com eles, para quantitativo, mas depois vocês vão escrever uma redação de, talvez, 20 linhas sobre aceleração. Não é definir a aceleração, vocês vão fazer uma redação onde o conceito de aceleração ele é protagonista. Ou vocês vão fazer uma redação onde o conceito de... Eu quero um texto escrito sobre energia. Não é copiar a fórmula. Então, é estimular o estudante a escrever e a fazer busca, a fazer essa pesquisa. Então, ele vai escrever sobre tempo, ele vai escrever sobre espaço, ele vai escrever sobre energia, ele vai escrever sobre matéria, ele vai escrever sobre radiação, mas ele tem que fazer um texto. Eu não quero fórmula nenhuma, eu quero um texto de 30 linhas com você falando, é a palavra.
Você tem que exercitar a tua palavra. Eu acho que isso aí ajuda muito o estudante. Quando ele entra na universidade, tem que fazer resenhas, tem que escrever. Então, é fora de propósito. Assim, não tem muito a ver com um curso de pré-vestibular, mas é uma experiência que a gente tem dado certo. A gente está há 28 anos aprendendo, perenemente aprendendo. Não tem dado certo, mas dá certo, né? Porque é o que a gente precisa. Eu estou no ensino superior privado e vejo uma dificuldade muito grande dos alunos de escrever, de ler. Pedir isso para eles é quase a morte, porque eles vão falar, meu Deus, mas o que você vai avaliar aqui? Fala, sai desse modelo, sabe? Que tudo tem que ter uma nota. É difícil. E primeiro que é uma pena que a gente tenha um tempo tão reduzido. Eu queria ficar mais umas 3 horas conversando sobre isso. Teremos outras oportunidades, se Deus quiser. Exato. Eu finalizo dizendo que, para mim, né, eu não posso falar por todo mundo, mas foi extremamente motivador, porque o semestre está começando e a gente já começa cheia de vontade de fazer diferente, falando, a gente vai conseguir fazer diferente. Não pode não ser fácil, mas vai. Né? É uma questão de tentar, é tentativa e erro, uma hora a gente chega. A pandemia abalou um pouco, eu acho, todo mundo, de chegar e falar assim, puxa, os meus métodos são ruins, o negócio não funcionou, eu sou uma péssima professora, os alunos dos próprios cursinhos, será que o nosso trabalho está funcionando? Porque tem muita evasão, todo mundo muito cansado, mexeu com muita coisa, né? Muito. E agora a gente volta em outra perspectiva, mas eu quero finalizar já deixando o convite em aberto para você participar do nosso maior evento, que é no segundo semestre, presencialmente, porque a gente precisa sentar e conversar sobre isso presencialmente. Ótimo, maior prazer. Tendo saúde, estamos juntos, sempre. A gente está muito feliz de ter tido você aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado a vocês, um abraço a todos.